Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Feriado, terça-feira. Estamos aqui para mais uma live, chamando o professor Márcio para entrar com a gente, que é nosso convidado de hoje. Boa noite, professor Márcio, tudo bem? Boa noite, Poli, tudo bem? Vamos começar igual nas aulas remotas. Tá me ouvindo aí? Pessoal, vocês estão ouvindo? Tá chegando o som? Porque quem não sabe, a gente dá aula remota junta, né? E fica sempre nessa luta. É, e aí? Olha, pessoal, tá entrando. Tá me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Não pode faltar. Tá me ouvindo, pessoal? E aí? Tá bom o som, a imagem? Obrigada! Ganhamos já um elogio logo de Tá cara. ouvindo? Nem vi, tô tentando acompanhar aqui. Eu tô tentando arrumar aqui a claridade, tá um pouquinho forte ainda. Pessoal, estou dando só uns minutinhos aqui pro pessoal conseguir entrar. Deixa eu ver se é melhor sem. Assim fica muito escuro, né? Tá muito ruim Não, hoje. tá bom, o meu tá escuro. Eu tô usando o meu. Eu tô estreando meu guarda-chuva aqui, porque eu nunca fiz live. E aí eu tenho um guarda-chuva aqui, eu vou mostrar um guarda-chuva pra quem tá entrando. Olha lá que belezinha. Opa, cadê? Nossa, que belezinha, muito sorocabano. Uau, tá vendo? Já Aqui em tá até vendo Sorocaba. esses dois, né? O pessoal Aqui entrou aqui hoje só para ver a gente bater papo mesmo. Você viu, né, Márcio? O pessoal já tá até em perdendo aqui, ó, esportiva. Nem parece que o negócio vai ser sério, né, professor? Sim, Saúde. eu já tomei meia garrafa já, ó, meia garrafa. Já tô até falando mole. Vamos ver como é que vai sair essa live aí. A ressaca é certa. A live vamos. Não, não tem ressaca, não. É uma tacinha só. Obrigada, Beatriz. Bom, gente, já demos uns minutinhos aqui para o pessoal conseguir chegar. Muito obrigado por quem já está presente aqui com a gente. Como a gente está no meu canal, né? Eu não sei se todo mundo já conhece o Márcio, apesar que os nomes que eu estou vendo aqui são bem conhecidos, mas mesmo assim eu vou apresentar ele. Esse é o professor Dr. Márcio, olha que chique, né? Nossa, nunca Ele ninguém é disse, né? chiquérrimo. Professor, biomédico, fez mestrado, doutorado, pós-doutorado lá na Unifesp, onde eu também fiz. Fui até checar ali minha tese de mestrado para ver desde quando que eu conheço ele, e é desde 2009. E Oi! aí, Foi quando eu entrei lá no mestrado, certo? Então a gente tem uma certa trajetória aí juntos, vamos dizer, de mais de 10 tipo, anos. Mais de 10 bastante tem. Ó, tem gente do Canadá assistindo a live, olha lá. Fala aí, pô. anos. Tudo bem? É, Quando eu entrei, só para eu terminar de apresentar ele, que a gente vai conversar muito hoje. Hoje não tem hora para acabar, hein, gente? Vai mandando mensagem aí. Quando eu você acredita entrei que no você meu mestrado, em 2009, o professor Márcio, olha que chique, o professor Márcio estava já no pós-doc, ele estava retornando do Canadá. Por isso que ele falou que tem gente do Canadá aí, são os colegas dele lá desse período que ele ficou lá. E aí, quando ele voltou do Canadá e estava no pós-doc de novo lá com a nossa orientadora maravilhosa, tem gente da Irlanda também, com a nossa professora orientadora maravilhosa, a professora Adriana Carmona, eu comecei a fazer um mestrado e a gente sentava de costa um para o outro, né, Márcio? Você lembra disso? Era a lembro, Adriana, eu e você de costa e a Larissa num cubículo pequenininho. uma E salinha. nesse período, do Brasil também, claro. Nesse período, o Márcio estava começando a trabalhar como professor. E eu lembro, assim, igual assim, se fosse ontem, né? Porque o tempo passa, a gente não percebe, que o Márcio estava tirando carteira de trabalho, ele não tinha carteira de trabalho. Não. Não tinha carteira de trabalho 12 anos atrás. Com 30 e tantos anos nas costas, não tinha carteira de trabalho. Já Não tinha imaginou? carteira de trabalho. E aí, graças ao Márcio também, que hoje eu sou professora, porque foi ele que me indicou. Então, ele foi o meu escolhido hoje, primeiro, porque ele tem toda a propriedade para falar do assunto, mestrado, doutorado, pós-doc, ele tem experiências diferentes da minha, porque a gente veio de locais diferentes, vivemos coisas diferentes, né? Ele pôde ir para o exterior, eu não pude, ele veio de faculdade pública, eu vim de faculdade privada, e além disso, a gente tem toda uma trajetória aí que ainda está andando em conjunto, né? É Desde isso aí. 2009 aí. E bastante história de fofoca de professor, que é o que vocês gostam. Porque o que vocês gostam mesmo é de fofoca, né? Hoje a Hum. audiência está aqui para ver fofoca para depois usar contra nós. Não é isso?
Bom, Daí, professor Márcio, então eu vou passar a palavra para você. Se você quiser complementar alguma coisa da sua apresentação que eu esqueci, fique à vontade. bom, eu conheço, com relação à minha apresentação, eu acho que eu não tenho nada que complementar, porque a Poliana já me conhece há muito tempo, né? A gente já se conhece há muito tempo, de 2009 até aqui, olha só quanto tempo já passou. E então, quanto a isso, o que a gente precisa é ir logo nas nossas histórias, né, pô? Então, vamos começar já os alunos lá. Até a minha filha entrou agora. Tá vendo? A Bem-vinda, audiência Kelly. contou um monte de coraçãozinho. Então, vamos lá. Quando eu conheci a Poliana, ela era loira, você acredita? Você tá vendo a Poliana morena desse jeito aí, ó? Loira. Aí cheguei um dia no laboratório, ela estava lá conversando com a minha chefe, e com esse sotaque, assim, pega esse sotaque dela aí e multiplica por uns 5, mais ou menos. Agora ela tá quase paulista, mas na época ela era mais mineira ainda. E eu nem sabia que ela ia ficar lá no laboratório, na verdade. Porque, assim, tem muita gente que ia no laboratório conversar, fazer colaboração. E aí, depois que eu fiquei sabendo que ela ia trabalhar lá por intermédio de um amigo meu, lá do laboratório, chegou, ó, você viu aquela moça lá? Ela vem lá do Triângulo Mineiro, vem lá de Uberaba, Uberlândia, ela vem lá trabalhar, que a gente tinha colaboração com o pessoal de lá. Só que cuidado com ela, viu? Porque ela namora lá um militar, um cara super bravo lá, viu? Você, olha, fica de olho aí, que o cara é super ciumento. Lembra disso? A E o pessoa, pior é que se nem tiver. é verdade. É, Pior de tudo que nem é verdade. é, Não e existia aí, militar, não. e aí, disso que eu conheci a Poliana, e a gente tá aqui, ó, hoje conversando depois de tanto tempo numa live que eu nunca imaginei que eu ia fazer. Aliás, eu nunca imaginei que eu ia fazer muita coisa, e eu vou começar a contar essa história aqui para vocês. Quando eu entrei na faculdade, isso foi em 1994, idade da pedra, né? Tipo, eu sou dinossauro já para a maioria de vocês. Então, Eu tinha 10 anos. 1994, a Virgínia, a professora Virgínia, tinha 4, ela me falou. Tinha Então, 10. tem professor do curso que está dando aula para vocês, que quando eu entrei na faculdade tinha 4 anos de idade, para você ter uma ideia de como é que é a situação. Então, nessa época aí, que eu entrei na faculdade, eu não tinha ideia do que era pós-graduação, iniciação científica, eu não tinha ideia de onde eu estava no mundo, na verdade. Esses dias eu estava conversando com um colega e a gente estava conversando que as pessoas amadurecem em tempos diferentes. Então, a idade cronológica não reflete necessariamente o que a pessoa já passou. Então, eu era moleque, eu era tão moleque, mas tão moleque, que no dia da minha matrícula ninguém me deu trote. Depois eu vou contar essa história aí. Eu passei por um corredor polonês de veterano, atravessei, fiz a minha matrícula, saí. Os veteranos queriam dar trote em 2 amigos meus que estavam me esperando lá de fora e não deram trote em mim, nem me viram, de tão moleque que eu era. Então, quando eu entrei na faculdade, eu não tinha ideia do que era isso. Não sabia o que era pós-graduação, não sabia o que era iniciação científica, não sabia nada. Eu, assim, mal sabia o que era a biomedicina. E então eu fui aprender, eu fui conhecer da pós-graduação, da iniciação científica, lá dentro da faculdade. Porque naquela época não tinha internet, a gente não tinha professor fazendo live para falar para a gente tudo isso aí. Então hoje vocês têm acesso a muita informação, assim, ó, de mão beijada. Naquela época, para eu saber que eu tinha entrado na faculdade, eu tive que comprar o jornal na banca para ver o meu nome numa lista, né, para você ver como era outro mundo. E aí eu entrei na faculdade, começaram a falar assim, começaram, na verdade, o que acontece? O que acontecia dentro da faculdade, logo no começo? Os alunos da biomedicina, eles eram meio
concorridos para entrar numa... Os professores queriam que a gente fosse para o laboratório deles. Pelo menos era isso que eu sentia. Se tiver algum professor aí, ou tiver algum aluno que tiver uma opinião diferente, que fale. Então chegava para a gente assim, olha, a professora fulana do laboratório tal, ela está precisando de 2 alunos de iniciação científica e tem bolsa. Aí a primeira vez que eu escutei isso, eu falei, pô, iniciação científica, bolsa? Será que é uma mochila para a gente levar o material? Eu não tinha ideia. Era tão, você pode rir, mas era tão besta. Porque assim, as pessoas me conhecem hoje e tal, devem imaginar que eu sou besta, mas que não chegava tanto, mas era mesmo, entendeu? Então eu não sabia. E aí que eu fui conhecer a iniciação científica, e a professora Poliana já falou um monte aí dos vídeos dela. O que eu tenho que contar aqui de coisas importantes, né? Na época que eu entrei na faculdade, era uma faculdade pública, não existe mais o nome dela, era Escola Paulista de Medicina. Eu sou tão velho que até o nome da faculdade não existe mais, não tem mais. Então, se você procurar aí no Google Escola Paulista de Medicina, você não vai mais achar. Era a tal da EPM. A gente tinha um avental bordado com um brasão escrito lá, EPM. E aí, com o passar do tempo, com o contato que a gente tinha com os outros professores, aí eu fui conhecendo aos poucos o que era a tal da pós-graduação. E o ambiente que a gente vivia era um ambiente bem característico, né? A Escola Paulista de Medicina, ela foi lá que a biomedicina foi criada. E eles queriam um curso de biomedicina para criar professores e pesquisadores. Eles precisavam de professor para dar aula no curso de medicina, que eles não tinham, da parte básica, e eles precisavam tocar pesquisa. Então, eles fizeram um curso para formar pesquisador e professor. Então, eu vivia nesse ambiente. É diferente de todos os cursos de biomedicina que tem por aí. De todos. Né? Se tiver alguém aí, algum colega, alguma coisa, né, pode falar. Vai ver que é isso. Um curso diferente, pode falar. Então, falando disso, apesar que foge um pouquinho do nosso tema da live, depois eu vou contar do outro lado, né? Porque eu vim de escola particular, viu, pessoal? Então, eu vou contar como que foi a minha vivência com tudo isso. A questão da EPM, de ter o primeiro curso e o curso ter esse currículo muito focado para pesquisa e docência, depois, no final, eu acho que o Márcio nem chegou a saber disso. Foi um problema para a Unifesp. E eu só sei disso porque eu era representante discente do departamento na época do doutorado. Então, eu ia nas reuniões do departamento. Porque o que aconteceu? Eles ficaram tão presos nessa grade curricular de pesquisa e docência. Olha a diferença do que a gente vive hoje, a biomedicina, hein, gente? Está totalmente diferente. Que o conselho já estava chegando ao ponto de não querer mais validar os formandos da Unifesp, que hoje é a Unifesp, se eles não mudassem a grade curricular. E aí os professores dinossauros mais antigos falavam assim, que absurdo a gente ter que mudar a nossa grade curricular, a gente fundou esse curso. E eu sempre que eu ia nessas reuniões, eu ficava muda, calada, assim, ó. Porque quem era eu na fila do pão, né? Os professores lá com 40 anos de carreira, eu uma mera aluna, mesmo fazendo doutorado. E aí nesse dia eu falei, olha, gente, vocês me desculpam, mas vocês vão ter que mudar, porque como é que vocês vão absorver todos os formandos aqui na pesquisa e na docência? Então, vocês precisam da liberdade para eles terem outras áreas de atuação, porque senão esse pessoal vai ficar sem emprego. Teve uma professora lá que eu acho que ela só não voou em mim porque a Adriana me protegeu. Mas foi até uma problemática, porque eles estavam tão apegados nessa questão, né, da pesquisa e da docência, que o currículo deles demorou muito para evoluir. Muito. O conselho teve que falar, olha, gente, negada, muda aí, porque senão não dá, seu aluno está defasado. Oi, Olha, tá Thaisa, feliz aniversário, viu? né? Esqueci ontem, mas ó, Roberto, Thaisa, é o pessoal lá da hoje Unifesp, né? Eu sou me formei na 29ª turma. Eu não sei a turma da Roberta, a Thaisa deve ser da 33, 33ª, se não me engano. Mas eu e a Thaisa, a gente se conheceu lá, a Roberta é muito mais nova, né, do que eu. Não sei. Oi, Thaisa. Eu queria mandar esse monte de coração aí que você me mandou agora.
Pena que não tem um botão aqui. 31. A Thaís é da 31, então é mais perto ainda da minha. A Roberta é da 39, ou seja, a Roberta está 10 anos depois de mim, né? É bastante tempo também. E então a faculdade que eu fiz, que a Roberta, que a Thaisa fez, que mais um monte de gente aí fez, é para formar pesquisador e docente. Basicamente isso. Ela tem um currículo voltado. Tanto que o curso todo era dado em 3 anos, e o último ano você ficava num. Imagina assim, é um estágio onde você fica no laboratório. Você não tem mais aula. Você só vai lá fazer o seu estágio, o último ano. Então você escolhe lá um laboratório, um orientador, aí você fica o ano todo, o seu quarto ano, só no estágio. Aí você cria lá um projeto, apresenta o projeto no meio do ano e no final do ano o TCC. Então, quando você chega lá no quarto ano, o que você percebe? Que a pós-graduação era, para mim, tá? Vou falar, isso são opiniões pessoais, era como se fosse uma patente de militar, entendeu? Eu era um soldado que ia virar um sargento quando eu graduasse, depois, na hora que chegasse no mestrado, eu ia virar um tenente, depois um capitão, entendeu? Foi uma coisa natural. Então, assim como um militar vai galgando esses degraus e vai conquistando as suas patentes, para mim, iniciação científica, graduação, mestrado, doutorado e pós-doc era uma coisa natural, mesmo sem eu ter uma visão concreta do que ia acontecer lá na frente, mas eu sabia que eu ia ter que passar por isso, porque o meu curso era para docência e pesquisa. Então, A Roberta complementou que lá na Unifesp, só na turma 38 que começou o estágio de análises clínicas. Então, o pessoal que foi formado antes, em teoria, foi todo incorporado para pesquisa e docência e acabou, consequentemente, fazendo mestrado e doutorado, né? O que aconteceu comigo aqui, né? Eu fiz pesquisa até 2015, depois eu submergi, né, nessa parte de docência, fiquei muito envolvido com a faculdade e não dá para abraçar o mundo, eu não consegui mais fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu ainda sinto falta, né, sinto a falta daquele ambiente de laboratório, mas isso está tudo na minha cabeça ainda e eu consigo passar bastante disso para os alunos. Mas, então, para mim... Assim, por exemplo, quem vem da faculdade pública, né, Márcio, eu acho que isso é uma coisa interessante para os alunos, normalmente não tem nem processo de seleção, é natural essa absorção do aluno ali. Ele começa na iniciação científica, ele é introduzido num projeto, dentro do laboratório já existe umas bolsas, né, que estão ali à disposição desses alunos. Como ele já fez a iniciação, consequentemente ele embala no mestrado, continua o projeto, a bolsa já é aprovada ali dentro, vai no doutorado e vai no embalo. E aí agora eu vou contar do lado de cá, ó, que não é bem assim para o pessoal que faz faculdade particular. Eu sou da turma 10 da minha faculdade, tá? Minha faculdade, então, é bem mais nova, se parar para pensar. E, olha, eu sou da turma 10 e formei tem 15 anos, então já tem bastante tempo também. E quando eu fiz faculdade, eu já até contei um pouquinho aqui na nossa primeira live, foi o contrário. A gente tinha zero incentivação para fazer qualquer tipo de pesquisa científica. Eu acho assim que na faculdade inteira a gente teve um grupo de alunos que fez iniciação científica. E foi muito engraçado, porque a iniciação científica deles era com foco em análises clínicas. Olha o que eles iam ver. Eu até conto isso nas minhas aulas de coleta. Eles iam analisar a motilidade de espermatozoide coletando em frascos diferentes, de plástico e de vidro. E adivinha quem foi fazer? Os moleques da turma. Né? Era autorização para bater punheta na faculdade à vontade. Então a molecada foi com o professor fazer isso, analisar. Mas tirando esse trabalho de iniciação que eu lembro, a gente não tinha esse incentivo. Eu era uma pessoa que queria, sempre foi meu sonho, fazer mestrado e doutorado, porque eu queria ser professora, eu já contei aqui. Mas a gente não tinha, a nossa motivação era o contrário. Olha, vai arrumar estágio, vai trabalhar em laboratório, vai começar a trabalhar, porque senão você vai formar e vai ficar desempregada.
E foi isso que eu fiz, porque né, a gente na faculdade, na graduação, está meio sem norte, e as faculdades particular como um todo, né, elas têm um foco importante, né, ali no mercado privado mesmo. Eles tentam, na maioria das vezes, formar essas pessoas para preencher vagas de trabalho. Que eu digo assim, num laboratório de análises clínicas, num laboratório de imagem, numa clínica de estética. Então, o foco é diferente. Às vezes, o aluno da particular ele fica inseguro com a formação dele. E olha, gente, ó, o professor Giovanni acabou de entrar. A professora Roberta já passou por aqui. O Colega. professor Rafael já passou também. Eu tenho certeza que nós que trabalhamos juntos, a gente sabe que o corpo docente da universidade particular é forte, é Muito bom. motivado, ensina o aluno com muita competência e a gente até pega na mãozinha do aluno, coisa que não acontece na faculdade pública. Fala, vamos, amiguinho, vamos que você vai aprender, você consegue. Na faculdade pública é tudo muito jogado. Mas essa parte de iniciação científica, realmente ela é mais carente, mas pelo foco mesmo. Então, eu não consegui entrar numa iniciação científica no mestrado igual o professor Márcio, né? Que foi uma coisa natural que aconteceu. Eu não fiz iniciação científica, então, para quem acha né, que é obrigatório fazer iniciação científica para conseguir uma bolsa de mestrado, é mentira. Fez diferença? Fez, claro que fez diferença eu não ter feito a iniciação. Porque no mestrado eu trabalhei muito mais que todo mundo, porque eu tive que aprender tudo ali, né? Com aquele prazo de 2 anos. E aí, como eu não estava, né, incorporada ali naquele ambiente de uma universidade que tinha o mestrado e doutorado, e eu trabalhei um período antes de voltar a estudar, né? Fiz análises clínicas 3 anos antes de voltar para a academia, eu não entrei assim. Eu lembro direitinho que eu cheguei lá, professora Adriana, fui indicada. Então, uma professora de Uberaba me indicou para ela conversar com a Adriana, eu bem achando, né? Que era tudo certo, garantido. Fui, oi, Adriana, tudo bem? Meu nome é Poliana, a professora Roseli pediu para eu vir conversar com você, que eu estou saindo do laboratório, eu quero fazer mestrado. A Adriana olhou para mim e falou assim, tudo bem, você passa na prova, a gente conversa. Então, existe esse caminho também. Aí, depois que ela fez isso, né, balde de água fria, tipo, já tinha 3 anos que eu não estudava, ela sentou comigo, ela abriu o edital, ela falou, olha, você tem que estudar isso daqui, a prova é dia tal, você precisa desses documentos, se vira, vai estudar. E aí, uma coisa que eu percebo é que tem essa insegurança do aluno que já não está inserido nessa realidade de iniciação científica, né? Achando que ele é o patinho feio, que ele é pior e que ele não consegue. Gente, pessoas boas, pessoas ruins, bons alunos, alunos ruins, pessoas inteligentes, pessoas burras, tem em todos os lugares, até mesmo no doutorado. Até no doutorado, tem umas portas que defendem o doutorado, você fala, meu Deus do céu. A gente vai aprendendo com o tempo, tá? Tudo é aprendizado, tudo é prática, tudo é repetição. Então, se você se sente patinho feio, eu já fui patinho feio, por ter feito faculdade particular. A gente tem esse sentimento. Não seja patinho feio. Por quê? O Márcio vai concordar comigo. Normalmente, os laboratórios precisam de alunos. O que que falta? Coragem, né? Olha lá, a Roberta acabou de falar. Tem mesmo. A Roberta depois pode até conversar com a gente um dia, porque ela recebe aluno de iniciação. Falta gente, mas falta gente o quê? Com disposição, com vontade, com coragem, com disciplina. Então, o que eu falo muito para os alunos é vai atrás da sua vaga. Ela existe. E você tem que começar a ir atrás da sua vaga, queridos alunos do meu coração, no dia que você se matriculou na faculdade, se esse é seu sonho. Porque ali você já vai começar a mostrar quem você é, ali você já vai começar a fazer seu network, os professores vão te conhecer, saber quem você é, o que você faz, se você é dedicado ou não. E ó, dica, dedicado ou não, não tem nada a ver com nota da prova. Concorda comigo, professor? Eu tenho Sim, aluno que tira 10, que é igual eu. É bom para decorar e fazer prova. E eu tenho um monte de aluno que tira 6, mas que consegue discutir um caso clínico com mais competência do que o que tirou 10. Porque fazer prova também é treino. Então, ó, falta gente motivada. então uma bolinha de. Ah, voltou. Voltou. Bom, Então, professor, pode continuar a sua história que eu te interrompi e falei 10 minutos. mas ó, vou continuar o que você falou, porque eu acho que é muito importante isso. A grande vantagem que vocês têm hoje em dia, os alunos que estão na graduação, principalmente, tem alguns que já saíram da graduação, mas ainda tem essa vantagem, que é a informação.
Então, hoje em dia, você tem muita informação. Ó, estamos aqui nós passando informações para vocês. Tem muita informação. Eu não tinha isso. Eu comecei a conhecer as coisas dentro da faculdade, antes da faculdade conversando com parente, porque não tinha internet. Vocês não têm noção do que é um mundo sem todo esse acesso à informação. A internet tem coisa boa e coisa ruim. Uma das coisas boas é a informação. Olha o Washington aí, velho conhecido nosso também. Não tinha informação. Hoje em dia tem muita informação disponível. O que o aluno tem que fazer? Vamos lá, na minha opinião pessoal. Gente, você precisa ter um objetivo. Se eu pudesse voltar no tempo e fazer tudo de novo, tipo, se eu tivesse de novo meus 18 anos de idade e estivesse entrando na faculdade, o que eu faria? Eu pesquisaria a fundo a carreira que eu queria ter, a vida que eu queria ter. E colocaria uma meta, um objetivo, né, coisas que eu não fiz naquela época, porque eu não sabia de nada, não tinha essa informação. Eu fui conhecendo as coisas conforme as coisas iam sendo me apresentadas, não tinha isso. Então, uma vez que você tem uma meta, e você tem a vontade, você tem um motivo para atingir aquela meta, que eu acho que está dentro do que a professora Roberta falou, você tem a motivação, o aluno fica motivado, por quê? Porque ele tem um objetivo. Se você não tem um objetivo, você não tem motivação. E hoje você consegue isso com mais facilidade. Então, objetivo e o desejo de alcançar a meta. Eu acho que todos vocês aí que estão assistindo, que estão nos assistindo, deviam pensar nisso. O que você quer? Esse é o primeiro passo. E segundo, o que eu percebo é que o aluno, ele tem, principalmente de universidade particular, ele tem um problema de autoestima. Ele meio que não acredita nele de verdade, entendeu? Ele fica meio encabulado, ele fica meio assim, não sei descrever, ele não acredita que ele pode fazer. Aí tem aluno nosso que vai fazer a prova da biologia molecular lá na Unifesp e tira 9 e 10. Não teve um caso de um aluno recente? Eu acho que ele não está aqui, mas o Vitor está aqui, que é da sala dele. A Natasha, que participou comigo da live, era da sala dele. O Marcos foi um aluno que a gente mandou para fazer prova de mestrado e ele tirou a maior nota do programa. A nossa orientadora, né, naquele período de prova, a nossa orientadora, a professora Adriana, maravilhosa, me ligou, falou: Poliana, o aluno que vocês mandaram, ele ficou em primeiro lugar na prova. Ele tirou a melhor nota do programa. Imagina o ciência científica também. Meu, eu dou aula por causa disso, entendeu? Eu dou aula por causa do que eu quero ver é o sucesso do cara que está lá sentado na minha frente. E quando eu vejo que o aluno entendeu isso, que ele pode, porque tem aluno que meio que desiste no caminho porque ele não sabe que ele pode. Tipo, o maior obstáculo que o cara tem é a cabeça dele, porque ele não sabe que ele pode, aonde que ele pode chegar, entendeu? Então, sim, gente, vocês que estão assistindo a gente aqui e que querem fazer uma pós-graduação, querem ter uma carreira, você tem que primeiro pensar qual é a carreira que você quer. O que você quer ser? Você quer ser que nem a gente? Você quer ser pesquisador e docente? Tem um caminho para você seguir. Mestrado e doutorado. Você quer trabalhar na área corporativa, iniciativa privada? Você vai lá, é isso aí. A gente quer o sucesso do aluno. É só isso. Entendeu? É só isso. Porque, veja bem, apesar de todo mundo na sociedade querer educação, segurança e saúde, são justamente esses os profissionais que hoje são menos valorizados, pelo menos é a minha visão. Então, o pessoal que está aqui na área, que está trabalhando na área, não está aqui. É óbvio, a gente precisa pôr comida na mesa, mas, meu, a satisfação que dá, né, de você ver o sucesso do aluno que passou pela sua sala, assim, não sei, isso é coisa que me deixa sem palavras. Tipo, vale por todo o perrengue que a gente passa, entendeu? Pelo menos é isso. Então, o aluno precisa ter uma motivação, precisa ter... Para ele ter uma motivação, para ele se motivar, ele precisa de um objetivo. Então, se você não sabe para onde que você vai, como é que você vai levantar de manhã, sentar na cama e falar: olha, eu preciso fazer isso porque eu quero chegar lá. Então, tem um objetivo. E a pós-graduação, ou a carreira, o sucesso,
está ao seu alcance. Não é porque você está fazendo uma faculdade particular, e tem um monte de faculdade pública por aí, que você deve se sentir menosprezado ou achar que você é menos do que qualquer um. Tá aí o exemplo desse aluno, é Marco, né, o nome dele, se não me engano, eu lembro muito bem dele. Eu, E tá que aí, vim de particular e tô aqui, tá aí, ó, entendeu? Não se sinta mal por causa disso. Mas tem bom, o quê? Tem um objetivo e tem o desejo de atingir o objetivo. Que assim, o maior, como eu disse, o maior obstáculo que você tem na sua vida, para muita gente isso, é você mesmo. É a ideia de que tipo, você não é, você já põe essa ideia de que você não é capaz, e aí você demora muito mais, né, para descobrir que você é. E tem gente que nunca descobre, e isso é triste. Então, o que a gente quer professor ver é Ronaldo acabou de entrar aqui, meu professor da faculdade. Na época ele era mestrando ou doutorando, né, professor Ronaldo? Hoje ele está lá no Nordeste, é do Conselho. Já vou aproveitar, já vou convidar ele também para a gente falar de atuações dos biomédicos, hein, professor Ronaldo? Eu já na live já convido o pessoal, tá? Depois vou te mandar um inbox. Bom, eu vou então abrir uma aqui para vocês, gente, mandar pergunta. Quem está aqui tem dúvida, manda pergunta, a gente está respondendo. Esse tempo aqui a gente pode interagir. Porque eu sei que vocês têm dúvida e vocês mandam muito pergunta para mim inbox e eu respondo sempre que eu posso. Mas nesse momento aqui, aproveitem, ó, tem 2 professores para responder. Mas como vocês estão tímidos, tá parecendo aula remota mesmo, que fica todo mundo tímido, eu vou agora falar de algumas coisas que eu acho importante dessa live, que é o que eu recebo de vocês, tá? Primeira coisa, para que serve o mestrado e o doutorado? O professor Márcio já falou. Serve para você que quer seguir, né, na academia, na docência e na pesquisa. Muita gente entra porque quer ser pesquisador, mas a gente precisa lembrar que aqui no Brasil ainda é difícil ter a carreira só de pesquisador, de cientista. Então você acaba às vezes precisando ser professor, tá? E aí não é para todo mundo, mas é o que tem para hoje. Então, quando você for fazer, pensa que você vai gastar pelo menos 6 anos da sua vida. Eu fiquei 9 lá no laboratório, juntando tudo. Então, pensa se isso realmente é a sua motivação. Porque a gente vê pessoas que começam, fazem o mestrado, aí fez o mestrado, embala no doutorado, e ali no meio do doutorado a pessoa some. Por quê? Porque não era o que ela queria. O mestrado e o doutorado, gente, é para quem tem essa vocação, para quem quer isso. Se você quer só uma pós-graduação para melhorar o seu currículo, porque hoje a graduação está meio que nível 3º grau, né? A gente meio que ajusta esse aluno no nível 3º grau. Aí você vai fazer outros tipos de especialização, vai fazer residência, que depois não te atrela a essa carreira de pesquisador, a essa carreira de docente. E outra coisa que é importante, que eu percebo que às vezes vocês confundem, é que vocês acham que é assim, ó, que você tem que formar, fazer especialização e depois da especialização fazer mestrado. Gente, não, tá? São coisas diferentes. Para quem se formou da pandemia, já pensa em engatar numa pós. Medo disso também. Não precisa ter medo, a gente acabou de falar. Você tem que confiar em sim. você e ir atrás, tá? Aí você só precisa decidir qual pós que você quer. Você quer uma especialização ou você quer ir para um mestrado e um doutorado? Corre atrás, não deixa o tempo passar. Quer complementar, Márcio? Então, o aluno, ele tem que, agora, nesse momento, a pessoa que está na faculdade, principalmente, ou que está saindo da faculdade, ele tem que pensar em termos de carreira. Então, qual carreira ele quer seguir? Então, a biomedicina é um curso fantástico, muito amplo, que dá muita opção. Só que o fato, justamente o fato de a biomedicina ter esse leque de opções, acaba causando uma certa angústia nas pessoas, porque elas estão chegando no final do curso e muita gente não sabe exatamente o que quer ainda. Então, você tem que começar, já que hoje a gente tem toda a informação do mundo à nossa disposição, você começar a pesquisar carreira. Como é uma carreira de pesquisador na universidade ou de docente na universidade? Como é que é uma carreira de pesquisador no setor privado? Tem indústria farmacêutica. Eu tenho colegas de turma, vários, trabalhando em indústria farmacêutica. E aí, dentro da indústria farmacêutica, tem um monte de cargos diferentes. E eu tenho colegas que têm, assim, que ganham muito dinheiro nisso daí. E aí, o que você tem que fazer? Pensar o que você quer para você.
Você se vê trabalhando nisso? Então, primeira coisa, tem que pensar no seu futuro. O que que você quer? Como é que qual a vida que você quer ter? Tanto em termos profissionais, pessoais, financeiros. E começa a se motivar para atingir esse objetivo. Eu acho que isso falta hoje. Eu chego na sala de aula e pergunto o que o aluno quer fazer e não tenho resposta da Mas você maioria. sabia, Márcio, o que você queria ser quando você crescesse? Então, eu não sabia, pô, mas eu fui descobrindo, eu fui tendo sinais do que eu gostaria de fazer. Porque, Tô mais com a uma capa vez, do Batman aqui que bateu frio. eu não tinha acesso à informação. Então, por exemplo, eu não sabia o que era um analista de pesquisa clínica. Não sabia. Eu só fui saber disso depois, no final do curso, depois de me formar. Então, tinha muita coisa que a gente não sabia e que hoje está disponível para você. Eu não me lembro, tá aí o Giovanni, a Thaís, a Roberta, e pode me falar se vocês tiveram alguma jornada como tem hoje nas faculdades de... Eu não tive isso. Tipo, não tive. Eu não tive. Se alguém teve aí, por favor, escreva aí. Não, eu tive uma jornada onde eu descobri o que o biomédico podia fazer. Não, a gente entrava lá na IPM, a gente entrava na faculdade e meio lembra a história da patente que eu acabei de falar? É como se você passasse de soldado a sargento, a capitão, a general, entendeu? Conforme você fosse avançando aí na pós-graduação. Então foi uma coisa natural e eu fui seguindo. Mas já que hoje o mundo é diferente, o acesso à informação está aí, eu acho que o aluno pode usar, tirar proveito disso, né? Eu estava conversando com outro professor, eu acredito que foi com o Giovanni, justamente disso, de a gente tirar proveito da tecnologia que a gente tem hoje. Então, ó, isso aqui que está acontecendo numa rede social, de a gente conversando e dividindo a nossa experiência com vocês, eu acho que é algo importante, assim, na minha visão, entendeu? Porque o que a gente vê no nosso dia a dia na rede social não é isso, não é verdade? São momentos raros, mas existe hoje. Então, pense na sua carreira e aí pense na sua pós-graduação. Com relação à iniciação científica, o único motivo, isso é a minha opinião pessoalíssima. Eu sei que tem um monte de gente que tem divergências a respeito disso, e eu vou falar aqui a minha opinião. O que eu percebo? Que tem aluno que ele está sofrendo para acompanhar a faculdade. O que quer dizer isso? O cara, ele trabalha de manhã, ou trabalha o dia inteiro, faz plantão à noite, faz a faculdade, tem um monte de compromisso pessoal, e aí você percebe o esforço que ele tem que fazer para seguir acompanhando o curso. E tem alunos nessa situação que às vezes me procuram para falar de iniciação científica. E aí eu falo para o aluno, falo, olha, a iniciação científica é excelente. Você só tem que tomar cuidado que você está na graduação. Então o objetivo principal seu hoje é o seu diploma universitário. Se você hoje não conseguir dar conta de uma iniciação científica, porque você tem um monte de coisa para fazer na vida e está sofrendo para conseguir lidar com a faculdade, se você pegar mais esse fardo, porque o orientador, se você for atrás de uma iniciação científica, você vai assumir um outro compromisso. E se você já não está dando conta dos compromissos que você já tem, isso em vez de ser uma coisa benéfica, vai começar a ser uma coisa prejudicial. Eu já tive alunos, não falando em questão de nota em si, mas que eu percebi que estavam nessa situação, ingressaram numa iniciação científica e aí o curso desandou completamente. Aí o cara, o que adianta você fazer uma iniciação científica se você não vai conseguir seu diploma de graduação? Entendeu? Então, a minha única ressalva é iniciação científica recomendo a todos, mas você tem que pensar que você está assumindo um compromisso, uma responsabilidade. Desculpa. Então, não, eu vou complementar. Eu, na verdade, eu não sei se eu recomendo iniciação científica a todos. Eu já tenho uma opinião um pouquinho diferente.
Eu acho que a iniciação científica, ela é para quem depois quer continuar na academia. Se você não quer, não é seu sonho, não é sua vocação, você tem certeza absoluta disso, vai fazer estágio. Porque depois vai ser mais fácil você se recolocar já ali com um estágio extracurricular. Por quê? Porque tem aluno que vem procurar a gente para fazer iniciação científica e não sabe o que é uma iniciação científica, para que serve. Válido, válido. Se todo mundo tivesse a oportunidade de fazer, seria bom? Seria, para pelo menos, assim, 6 meses da vida dessa pessoa, ela passar dentro do laboratório de pesquisa, colocar a mão na massa, fazer uma dosagem de proteína, uma eletroforese, trabalhar com animal, com cultura celular, para ela entender que esse mundo existe e que a ciência é real, que a ciência acontece ali in vitro. Mas se não é o seu foco para depois você seguir a sua vida, o estágio extracurricular é melhor para o seu currículo. Por exemplo, se eu tivesse um laboratório de análises clínicas, eu sou biomédica gestora, e eu recebesse um currículo de um aluno que só tem iniciação científica, que não é pouco, gente, é muito, mas ele quer a vaga de analista, eu ia falar assim, bom, mas sua experiência em análises clínicas? Não, não tenho. Bom, então o seu perfil não é para cá, o seu perfil é para lá. E essa questão das muitas habilitações, eu acho que confunde a cabeça do aluno um pouco. Porque aí ele fica sem saber para que lado atirar, mesmo tendo informação. Porque aí ele não sabe muito bem o que é cada coisa. E eu acho que esse é o nosso papel aqui, ó, extra sala de aula. Porque na Isso sala de aí. aula a gente passa o conteúdo didático, né? O que a gente está sendo pago para. E essa parte extra sala de aula a gente está fazendo aqui para vocês. E aí vem a parte da faculdade hoje. Não sei se o professor Marcos vai concordar, Márcio, vai concordar comigo. Nossa, onde que eu fui? Acho que a gente falou tanto do Marcos que eu até troquei o nome. Que hoje, gente, faculdade não é igual na nossa época. Eu vou ser honestíssima aqui com o que eu vou falar, podendo até às vezes ser mal entendida, mas eu vou falar, porque vocês sabem que eu falo mesmo, eu falo tudo, né? Acabei de falar até de outras coisas que não devia. Que na nossa época, a época do Márcio, na minha época, a faculdade, gente, a graduação era uma coisa elitista. A gente fazia faculdade porque a gente tinha condição de parar a nossa vida e fazer faculdade. A gente ficava o dia inteiro na faculdade. A gente acordava e dormia. A faculdade, nosso pai pagava, ou então nosso pai pagava alimentação, um apartamento perto, pagava escolas boas para a gente passar na faculdade pública. Hoje, gente, a realidade não é essa. O cara se lasca para fazer faculdade, né? Mudou completamente. Na minha época, se eu não tirasse nota boa, eu era, desculpa a palavra, eu era vagabunda, porque eu não fazia mais nada na minha vida. Eu vivia a faculdade. Eu fiquei 4 anos enfurnada lá dentro da faculdade, manhã, tarde e noite. Era a minha vida, eu não precisava preocupar. Minha mãe me deixava na porta, eu sentava confortavelmente, fazia minha aula, tinha dinheiro para almoçar, tinha dinheiro para o xerox, saía, meu pai pagava o boleto no fim do mês. Qual que era a minha obrigação? Tirar 10. E o dia que eu estava 9,9, eu brigava e xingava a professora. Agora, hoje, gente, a realidade não é essa. Eu tenho um aluno que vai assistir aula, ia, né? Dormindo, porque virou plantão de 36 horas. E aí você tá Isso com uma mesmo. aula de imunologia básica de um aluno que virou plantão de 36 horas, eu não cheguei a comprar café para aluno. Tipo, Então, eu fique em quero. pé, amiga, porque não dá. Então, assim, a realidade mudou muito. Então, você precisa ver qual que é o seu foco. O seu foco realmente é pesquisa, é docência, é academia? Então, vamos entender um pouquinho mais o que que é uma iniciação científica, o que que é um mestrado, o que que é um doutorado. Porque eu acho que as pessoas às vezes acham que é uma coisa assim, um mundo mágico, né? Vai abrir uma porta e você vai entrar no mundo mágico da ciência. Mas iniciação científica, mestrado e doutorado é passar perrengue. O que que você faz numa iniciação científica, num mestrado e num doutorado? Você executa um projeto de pesquisa, que pode ser um único durante toda a sua vida. E como diz, como é que chama aquele professor? Ai, gente, esqueci o nome dele, que eu adorava ele. Quando você respondeu o seu projeto era ruim. Porque seu projeto não pode ter fim, ele tem que ser a pergunta da sua vida. Porque é seu trabalho até você morrer. E como que você vai fazer isso com esse projeto? Você vai criar uma pergunta do que você quer estudar e vai tentar provar aquilo cientificamente. E aí, quando você começa, normalmente você é introduzido num projeto que já existe, porque você não tem maturidade científica para pensar. Então, você é introduzido ali num projeto do seu orientador, que já existe, você vai trabalhar, né, na iniciação científica para o mestrado, doutorado, todo mundo vai mandar você fazer as coisas, e aí você não está sabendo muito bem o que está acontecendo. Chegou no mestrado, você já começa a ter um certo amadurecimento científico e já começa a fazer perguntas. E é aí que vai começar a surgir mesmo o seu projeto.
Não adianta você achar que a pessoa que está no mestrado ela tem projeto próprio, que ela é brilhante, que ela vai ganhar um Nobel. Não vai. Ela ainda está aprendendo, ela está amadurecendo cientificamente. E aí ela vai começar a fazer perguntas um pouquinho mais coerente, nem vou falar inteligente, mais coerente, e vai começar a dar um jeitinho de chegar numa resposta científica. E o que é uma resposta científica? No nosso caso, né, que a gente trabalha com vidas, com saúde. A gente faz experimentos. Esse experimento ele tem que ser reproduzível, não adianta eu fazer uma vez só e ele nunca mais acontecer de novo. E aí eu tenho que provar que aquela minha hipótese é sim ou não. Ela pode ser sim ou não. E aí, quando a gente, né, consegue ter um certo amadurecimento científico, as perguntas ficam mais interessantes. A gente começa a juntar um tanto de resultados que viram um artigo científico. Aí o povo sonha com o tal do artigo. Mas o artigo, gente, nada mais é do que a resposta de uma pergunta que eu estou publicando numa revista que lá tem como que eu cheguei naquela resposta. E para aquele artigo ser bom, né, a outra pessoa tem que pegar ele e reproduzir o experimento e experimentar a mesma coisa. Então, isso é fazer ciência. Eu tenho que fazer de um jeito que qualquer pessoa que pegue ali os meus dados consiga reproduzir. E o que a gente fica fazendo lá na iniciação, no mestrado, doutorado e pós-doc? Experimento, né, Márcio? Dia inteiro Sim. lá, ó, pipetando, correndo eletroforese, cuidando de cultura, a cultura morre, o bicho morre, deu errado, equipamento quebrou. O dia que tudo. Você fica passando raiva. Mas é uma raiva boa, né? É uma raiva boa. E aí eu vou falar da motivação para passar essa raiva e depois eu vou contar aqui uma historinha e vou abrir o microfone para o Márcio de novo, senão eu não paro de falar. Eu tô Se eu adorando. quero, né, fazer Fala. iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado, a gente tem que ceder um tempo da nossa vida para isso. E normalmente os orientadores gostam dos alunos que ficam lá dedicação exclusiva. Professora, precisa obrigatoriamente ser dedicação exclusiva? Eu não posso trabalhar, eu não posso fazer outra coisa, eu não posso dar aula? Pode, tá? Você só não vai poder ganhar bolsa nesse caso, ou então até mesmo a bolsa do CNPq permite uma carga horária ali, a bolsa da FAPESP também, que você pode dar aula. Só que a maior parte do seu tempo, 40 horas semanais, como se fosse você bater no ponto, você tem que estar dentro desse laboratório. Então, quando o Márcio falou que a pessoa tem que ter a disponibilidade, é real. Você assina um contrato, tá? Que você vai estar no laboratório 40 horas por semana. E normalmente o seu orientador faz questão de saber se você está lá mesmo. Às vezes eu falava para Adriana, né? Adriana, eu vou chegar mais cedo hoje para trabalhar. Vou chegar aqui 7h30. 7h45 o telefone tocava. Aí eu, alô? Ela, ah, não, você viu que eu deixei não sei o que na minha mesa? Só para saber se eu estava lá de verdade, né? Se eu não estava mentindo e dando golpe depois para sair mais cedo. Não era assim, Márcio? É Ela assim ligava. mesmo. Ela não estava lá, mas ela ligava, tá? Professora, mas se eu tenho que dedicar 40 horas semanais, eu não vou poder trabalhar provavelmente. Então, como que eu vou viver? Você vai viver de bolsa. E já aviso, existem bolsas. Eu tô até com as bolsas abertas aqui, porque se eu esquecesse os valores eu ia colar. Mas para vocês terem uma ideia, a melhor bolsa do Brasil é de uma agência de fomento do estado de São Paulo, que é a FAPESP. Ela não atualiza os valores dela desde setembro de 2018, por causa dessa crise toda que a gente está vivendo. Então, existe bolsa? Existe. Bolsa não te dá direito a férias, não te dá 13º, não é CLT, não recolhe imposto, não tem fundo de garantia sendo recolhido. Então, vocês precisam saber que nesse período que você está fazendo mestrado, doutorado e pós-doc, você não tem nenhuma segurança trabalhista porque não é considerado trabalho. Você está recebendo para estudar, tá? Para você gerar dados, gerar ciência para esse país, que às vezes vale a pena, às vezes não. Se você, né, for pedir uma bolsa para uma agência de fomento, o CNPq, que é o nosso nacional que está falido, e o nosso presidente, a gente não vai entrar nesse mérito, continua tirando dinheiro aí da ciência, paga uma bolsa de iniciação científica de R$ 400. R$ 400, gente, é para você pagar o metrô para você ir trabalhar. Você já tem que saber que você vai sentir fome, que você vai tomar o café e comer os bombons que os professores levam de vez em quando, tá bom? Essa é a realidade do pós-graduando no Brasil. Você fez iniciação científica, gostou de sofrer, de ganhar R$ 400 por mês, você quer fazer mestrado? O mestrado do CNPq hoje é 1.500, o doutorado 2.200 e o pós-doc 4.100. Não são salários, se você for pensar, que são mega atrativos, porque você ganhar 1.500 depois de formado, você vender cachorro-quente, você ganha mais.
2.200, qualquer emprego inicial de análises clínicas hoje já paga mais que 2.200. 4.100 já doutor não é um mega salário. Mas tem o bônus disso, que você está recebendo esse dinheiro para quê, gente? Para estudar. Vocês estão pagando aí faculdade, aí vocês vão começar a receber para estudar. Falando da FAPESP, porque a gente mora em São Paulo, a FAPESP tem valores mais atrativos. A iniciação científica é 695, o mestrado começa em 2 e vai para 2.200, o doutorado começa em 3, termina em 3.700, e o pós-doutorado já é um salário super bom que vai para 7.400, certo? Mas sem direitos trabalhistas, vamos lembrar disso. Você recebendo essa bolsa é para você se manter e trabalhar 40 horas semanais. E tem um adicional, que é um adicional de reserva técnica, que é a parte boa da bolsa, né, Márcio? Que aí você vai até contar um pouquinho do seu pós-doc. Por que é a parte boa? Porque com essa reserva técnica é outra coisa que me perguntam muito. A gente consegue ir, por exemplo, quando seu laboratório é rico e você não tem que comprar insumo, para os congressos internacionais. Então, às vezes eu falo, já fui para tal lugar, tal lugar, tal lugar. Nossa, professora, então você ganhava rios de dinheiro? Não, tá? Não. Eu já estava miojo, pão com mortadela, não fazia a unha, mas eu tinha um dinheiro lá, que era reserva técnica, reservada para esse tipo de evento. E aí eles pagam passagem, a inscrição, a estadia, e ainda um dinheirinho lá para você comer que dá para você passear ainda, dá para dar uns rolezinhos nos países. Tem então, gente, as coisas boas e as coisas ruins. O que eu penso? O que determina você querer, né, seguir esses passos? É saber que quando você terminar, depois de lá 6, 7, 8 anos após a sua formação, o seu mercado de trabalho fica ali limitado ao que o mestrado e o doutorado permite. Não adianta, por exemplo, você terminar um doutorado e falar assim, agora eu vou trabalhar com análises clínicas. O seu currículo, muitas vezes, não vai ser atrativo. Porque você ficou 8 anos desatualizado. Você só vai ter um título. E título, para mim, só serve para alimentar ego, certo? Mas tem outras vantagens também, que é a flexibilidade de horário, é poder viajar, né? É poder arrumar congresso em Buenos Aires, que nem era muito da sua área, mas você vai dar lá uma voltinha, um rolezinho, distrair, né? E tomar chá da tarde, né, Márcio? Toda sexta-feira. Isso aí. O chazinho Sagrado, da né? tarde, né? Na sexta-feira com a chefe e com o pessoal do Chá da laboratório. tarde era sagrado. Chá de cevada que a gente tomava. Professora Muito bom. Adriana dava 5 horas da sexta-feira, ela aparecia assim, a gente ficava num cubículo nessa época, né? Que a gente não tinha mudado. Ela aparecia, batia no reloginho assim, ela, gente, tá na hora do chá. Só acreditava no chá quem não conhecia a Adriana, né? Que era ir lá pro Ritorna, boteco de aluno de graduação, comer sanduíche pernil, pizza em quadradinho e beber cerveja. É, para ver, Até eu às ia 7, porque às para 7 ver o ela tinha pôr que ir do embora sol. passear com as cachorras. Para ver o pôr do, eu ia lá para ver o pôr do sol, entendeu? É isso aí. É Chá isso da aí, tarde. bem lembrado do chá da tarde. Tendo ou não experimento, a gente tinha que fazer a pausa do chá da tarde. Nem que você fosse lá, tomasse chá com ela e voltasse depois para terminar os experimentos, né? E acontece Isso. dessas coisas, tá, pessoal? Quando às vezes você está num projeto, tem períodos que a gente não faz nada, né? A gente coça, a gente às vezes não está esperando o reagente chegar, a cultura não cresceu, o equipamento foi para manutenção, e tem períodos que pega mesmo, que você tem muita coisa para fazer, que você fica até meia-noite, 1 hora da manhã, vai trabalhar sábado, domingo, feriado, dependendo da demanda. Mas existe uma outra oportunidade, né, que a pós-graduação, estrito sensu, mestrado e doutorado oferece, que é poder ir morar fora, né, professor Márcio? Conta aí da sua experiência. Eu não pude. Eu tive fura-pauta antes. Eu acho que a gente tem muita história para contar, sabe? Eu acho que uma live só não dá, porque é muita coisa que a gente passou. O meu período de pós-graduação, eu hoje vejo que foi o melhor período da minha vida até aqui, que eu mais aproveitei, que eu mais evoluí, Papai. que eu mais, foi o melhor de todos. Então, a pós-graduação, para mim, foi uma coisa boa, foi uma coisa excelente. A primeira coisa que você tem que pensar na pós-graduação, vamos lá. Se você for escolher
hoje o aluno chega assim, professor, eu quero fazer pós-graduação, mas eu não sei para onde ir, o que fazer. Tipo, não sei, o cara está perdido, ele está se formando, a formatura dele tipo, é em janeiro, e ele vai se formar, vai ter um diploma de graduação na mão, ele quer fazer a pós, ele quer um mestrado e doutorado, mas ele não sabe por onde. Gente, assim, mais uma vez, eu quero fazer como é que o pessoal fala? Um disclaimer aqui. Tudo isso que eu estou falando é a minha opinião pessoal, não é uma verdade absoluta, é simplesmente a minha opinião aí. Tem muita gente que pensa diferente. Uma coisa que o aluno faz, que eu acho que talvez não seja o ideal, o aluno, ele pensa no assunto que ele quer. Só que ele põe em segundo plano o laboratório e o orientador que ele vai ter. Entendeu? Eu dei muita sorte, porque por um acaso eu acabei no laboratório aí da Adriana. Foi acaso. Olha que coisa doida. Eu comecei fazendo minha iniciação científica num laboratório com a professora Dulce Casarini. Pessoa excelente, adora, ama a Dulce. Foi quase uma mãe para mim. E eu comecei a fazer minha iniciação científica lá. Nefrologia, olha que coisa doida. Eu lembro muito bem disso, eu não sei se eu fui da banca de doutorado do professor Giovanni. E nessa banca de doutorado encontrei o Nestor Shore, que hoje já faleceu, mas tipo era o cara. E eu estava nesse ambiente aí, lá da nefrologia. E aí a Dulce me falou, olha, tem na biofísica uma professora, a professora Adriana, e ela está dando continuidade a isso aí que você faz, que era a enzima conversora de angiotensina. E aí eu fui lá e conheci a professora Adriana por indicação da Dulce. Então, assim, tem coisas inexplicáveis na vida, né? Tem coisa assim, que aconteceu e tem coisa que parece que foi obra do destino. Aí eu fui parar no laboratório que a professora Poliana está falando aí. E eu dei sorte. Eu fui parar num laboratório que produzia muito, que tinha muito dinheiro, que a minha orientadora era fantástica, entendeu? É ainda até hoje, tipo, não tenho como descrever. Eu só tenho gratidão, só agradeço. Tipo, só agradeço. A única coisa que eu tenho falado, Adriana, é agradecimento. Eu só agradeço a Adriana por tudo que ela fez por mim e até hoje. Também. Ela viu minhas duas filhas nascerem. E essa questão de dinheiro, só para eu complementar, eu lembro que a Adriana, ela sempre ganhou muito projeto. A Adriana tinha o dom de ganhar projeto com muito dinheiro. E o nosso laboratório tinha tanto dinheiro, eu até falei esses dias numa aula, que a gente nunca usou vidro, era tudo de plástico, a gente jogava fora, a gente não precisava lavar nada. E ela abria a porta assim do laboratório, né, na época das vagas das vaquinhas gordas, e falava assim, gente, meu projeto vai acabar, eu tenho 50 mil, vamos gastar. E a gente falava assim, que realidade é essa onde a gente tem 50 mil para gastar e não tem o que comprar? Era só na Adriana que isso acontecia. Era tipo, a administração, a gestão de pessoas dela, a competência, não tem o que falar. Depois eu vou contar uma história, mas termina, que eu te cortei. Então, eu fui o primeiro aluno dela de mestrado. Primeiro aluno de pós-graduação dela fui eu. Tive essa honra aí. Dentro de toda essa limitação que eu contei aí, que eu tinha, né, que eu era muito imaturo, que eu entrei moleque na faculdade, não sabia de nada, não entendia de nada, não sabia de nada, e que eu demorei para amadurecer, a Adriana enxergou alguma coisa em mim e investiu. Então, falando dessa história de ir para fora, de morar fora, foi tudo graças a essa minha orientadora. Então, hoje, quando o aluno vem me procurar e me fala que ele quer fazer uma pós-graduação, eu falo assim, talvez o importante não seja o assunto em si, entendeu? Mas seja você pesquisar a respeito da pessoa que vai ser o seu chefe. Tipo, quanto que ele tem de publicação, como é que ele é, como é que é o laboratório dele,
Então, o que você tem que procurar? Você tem que procurar não pelo assunto só em si, deixar em segundo plano outras coisas. Eu acabei, por um acidente do destino, parando num lugar que, tipo, que casou com a minha personalidade. A minha personalidade e a personalidade da minha chefe, eu acho que se eu fosse para outro laboratório, com outro orientador, talvez eu não desse certo. E a Adriana sempre incentivou a gente, né? Por tudo, sempre incentivou. Mas quando eu Mesmo. fui fazer o mestrado, a professora que me indicou, né, ela trabalhava em Uberaba com ECA também, com enzima conversora. Aí ela virou para mim e falou assim: olha, lá em São Paulo eu posso te indicar para duas professoras, a professora Dulce e a professora Adriana. As Mas duas eu acho que eu vou te mandar excelentes. para Adriana. Aí ela falou assim: mas eu acho que eu vou te mandar para Adriana. Aí, ó, pega esses artigos aqui da Adriana, vai lendo para você poder conversar com ela. Aí eu li lá aqueles artigos de enzima. Não entendi nada, é claro, gente. Primeira vez que você lê um artigo lá da complexidade que a Adriana publica, você não entende porra nenhuma. Ainda mais eu que não tinha feito. Nossa, eu falo palavrão. Não tinha feito iniciação científica. Cheguei Eu lá, tinha né, com dúvida, eu carinho não de quem sabia. entendia alguma coisa. Aí a Adriana virou pra mim e falou assim: então, só que o projeto que eu tenho vaga é de malária. Lembra a questão da pessoa querer? Eu podia ter falado pra ela: não, eu vim trabalhar com enzima conversora, eu não quero. Eu falei: é de malária? Tá bom, vou trabalhar com malária. Gente, eu nunca na minha vida nem tinha ouvido falar direito de malária. Mal e mal eu tinha ouvido falar na minha aula de parasitologia. Mas é a oportunidade com a vontade, né? Eu tinha indicação, eu já estava lá no laboratório, já tinha uma porta aberta. Eu não posso falar, não, eu quero trabalhar com enzima conversora, com enzimologia, se você for me colocar em malária, então obrigada. Entendeu? Então, mas Postura. A então, postura que faz, né, a pessoa conseguir ou não. mas não valeu a pena? É isso que eu quero passar para o aluno que está aqui assistindo a gente. Para a Sim, é pessoa aí que que eu quer. quero chegar, entendeu? Olha qual porta está aberta para você. Às vezes você fica Então, escolhendo demais e não tem porta aberta onde você está batendo. Vai onde a porta está aberta. então pega se você quer uma determinada área, começa a pesquisar o currículo do orientador, começa a ver assim o tanto de projeto que ele tem, o tanto de orientação que ele tem, começa a ver o tanto que ele publica, o tanto das revistas que ele publica, a qualidade da publicação dele, porque isso vai indicar o quê? Isso vai indicar, quanto melhor for a publicação, mais dinheiro vai entrar para o cara. Eu tinha, por exemplo, um jogo de pipeta só meu. Quem tem essa chance hoje? A minha orientadora me comprou um jogo de pipeta, que é caro. Ou seja, E não duas precisa. cubetas. Uma Eu de não, mulher e uma de cubeto de gigante. quartzo, o que a gente usava, a gente fazia iniciação, fazia cinética enzimática em espectro fluorímetro. Eu trabalhei minha vida nesse equipamento aí. Para quem não me conhece, eu me considero um enzimologista. Hoje não mais, porque esqueci muita coisa, porque muito tempo que eu não trabalho com isso. Mas o que, que eu fazia? Cinética enzimática, a maior parte do tempo, e depois biologia molecular, que eu vou contar aqui como que aconteceu. Então, quando você for procurar, você que está assistindo, você for procurar um laboratório, vai não no assunto só, mas vai o quê? Ver o seu orientador. Você tem que escolher um orientador, você não tem que escolher um assunto só. É isso que eu não sei se eu estou conseguindo ser claro. Porque tem aluno que me fala, eu quero, sei lá, pesquisar anticorpo monoclonal no câncer. Ótimo. Como, como é que você vai ver isso? Você vai ter que bater na porta de alguém. Ninguém vai vir. É muito raro isso acontecer. Tipo, eu estou aqui conversando, e quem está acompanhando a conversa desde o começo, eu expliquei aqui que a pós-graduação foi algo natural para mim. Eu fui sendo levado como se eu estivesse surfando uma onda. Foi isso que aconteceu. Para mim. Era outra época, outra situação, outro mundo, muito diferente do que a gente vive hoje. Então, se você for procurar um laboratório, você precisa saber do laboratório. Hoje você tem condição, você tem informação, você digita lá, olha o currículo do cara, olha as pessoas que trabalham no laboratório dele, vê o tanto de publicação, vê quais as revistas, vê quais projetos o cara tem. Eu faria isso hoje.
ou não, não sei, porque eu dei tanto certo aí com a Adriana e a Poliana também, que sem fazer isso, né? Mas foi por acaso, tipo, a gente foi meio fora de controle, né? Procura isso, gente. Então, o aluno me procura, como é que eu consigo fazer um mestrado, um doutorado? Você vai ter que bater na porta do laboratório do cara. Se E olhar o você... edital do programa, tá? Não adianta eu Isso, falar para isso. você assim, olha, gente, igual ao meu caso, mestrado para entrar em prova, ou Márcio, não, eu já estava no projeto, eu continuei. Cada programa tem um edital, tá? É específico. Então, muitas vezes a pessoa fala, ai, professora, como é que é para entrar no mestrado? Ó, no meu caso, eu precisei fazer prova. No caso do Márcio, ele já estava no projeto. Um aluno que está em iniciação, já está dentro do laboratório, ele pode só enviar um projeto e pedir bolsa. Tem locais que pede publicação já. Então, precisa pegar o edital e ler, porque a entrada no programa difere É mil isso aí. vezes. Cada programa tem um edital. Tem que pegar o edital e ler. Então, você pega, por exemplo, terapia gênica. Pô, o orientador da professora Roberta e o sangue, o cara é fera, entendeu? É fera, tipo, vai ver o tanto de publicação que o cara tem. Então, o que você tem que fazer? Se você gosta de um determinado assunto, não importa só o assunto, você tem que ver o quê? Dentro desse assunto que você quer, quem são os caras, entendeu? Quem é que publica? Porque a pessoa que publica mais, o que é publicar? Eu acho que as pessoas não entendem. Talvez eu esteja falando coisa aqui que as pessoas que estejam nos assistindo talvez não entendam como é que funciona a ciência. Ciência é assim, ó. Você tem que pedir dinheiro para alguém para fazer a sua pesquisa. Então é assim, você precisa equipar o seu laboratório e você precisa pagar as pessoas que vão trabalhar com você. Para você equipar o seu laboratório e pagar as pessoas, você precisa pedir dinheiro para alguém, ou seja, você escreve um projeto, sabe o projeto do TCC? Então você vai escrever um projeto, vai fazer a maior propaganda do que você faz e vai mandar esse projeto. Quanto mais você já produziu, mais fácil vai ser o quê? Em geral, tá? Eu estou falando de uma maneira bem genérica, porque tem projeto que é para pessoas que estão começando, que é os projetos jovem pesquisador, jovem cientista, jovem, sei lá, tem um monte de projeto aí para quem está começando. Inclusive, teve uma época que eu tive projeto universal, que a gente chama. Eu tive num desse aí. Aí o que acontece? Quanto mais o cara está produzindo, mais a chance é tipo uma espiral positiva, entendeu? Quanto mais o cara produz, mais dinheiro ele consegue. Quanto mais dinheiro ele consegue, mais gente ele consegue trazer para o laboratório dele, mais equipamento ele compra, mais reagente. Então é isso que você tem que pensar, porque senão você pode cair num laboratório que o cara não publica bem. Aí é aquela pessoa que vai estar trabalhando em condições, né, Precário. mais precárias. E outra coisa que você tem que ver é o seu relacionamento pessoal. Tem orientador que é maravilhoso, que é pessoa, gente finíssima, que está preocupado com a sua formação, e tem orientador que só quer saber dele. Então é difícil, entendeu? Mas um bom começo é você saber o quê? Saber o tanto que o cara publica, que revê. Tipo, o que ele é dentro do universo que ele pesquisa. Quem ele é. Se o cara é bom, por exemplo, a Adriana era muito bem conceituado, o laboratório que eu trabalhava era muito bem conceituado. Aí o que aconteceu? Nós conhecemos um pesquisador lá de Nova York, um alemão, que trabalhava com as coisas que eu trabalhava. E aí o que aconteceu durante o meu doutorado? Eu fui para Nova York, fiquei lá em Manhattan, num hospital chamado Mount Sinai, uma escola de medicina lá, Mount Sinai. E com essa bolsa que eu tinha de doutorado, que a Poliana falou, que tem a reserva técnica, eu fiquei 3 meses lá nele, aprendendo a biologia molecular, aprendendo o quê? Fazer enzimas recombinantes. Meu, é indescritível aqui para eu falar a experiência que eu tive lá no laboratório dele. As pessoas que eu conheci, o tanto que eu aprendi. Antes de sair do Brasil, eu já estava aprendendo. Eu fiz um curso com a Thaisa, que está aí, ou estava aí, de biologia molecular, porque ela trabalhava com isso. Eu era enzimologista, eu sabia fazer cinética enzimática.
Aí eu fui viajar para um país estrangeiro para aprender a fazer enzima recombinante. E ela nossa, o que a Thaisa me ajudou até hoje. Sou extremamente grata. Ela era de um outro laboratório, um outro orientador, e eu ia lá fazer, eu falava que eu ia fazer um treinamento Jedi com a Thaisa. E aí ela que me ensinou a fazer PCR, eletroforese em gel de agarose, RNA de interferência, eu fiz com a Thaisa. Eu revelei o Western blot, tipo, a aula que eu dou para o meu aluno hoje, eu aprendi a prática com a Thaisa, que está aí. E aí fui lá para Nova York aprender a fazer enzima recombinante, deu certo a enzima, fiz, foi um sucesso, o pesquisador falou, Márcio, você termina aí o seu doutorado? Faltava pouco para eu terminar. Eu fui lá, fiquei de setembro a dezembro. E esse alemão aí, o Dieter, ele chegou para mim e falou assim, ó, deu super certo. Na verdade, assim, do pessoal que estava lá, o único projeto que deu certo foi o meu. Ele falou, olha, vem para cá, eu vou mudar para Vancouver, a gente vai para outro lugar, você não vai vir aqui, a gente vai lá para Vancouver. Eu vou mudar meu laboratório para lá e eu quero você lá comigo. Defende seu doutorado e vem embora. Ele falou assim para mim. Você imagina a minha felicidade, tipo, como que eu voltei pro Brasil. Isso foi em 2003. Tava me sentindo assim, ô cara. Aí defendi meu doutorado, e é engraçado, né? Você sair do seu. Você ir, voltar, e depois sair do seu laboratório. É uma experiência, assim, psicológica. E aí fui para o Canadá. Fiquei 2 anos lá trabalhando no laboratório dele antes de voltar para o Brasil. Então, dei muita sorte. Essa experiência de ficar esses 3 meses em Nova York foi uma luta. Se eu falar, eu voltei de Nova York sem conhecer Nova York, porque eu fiquei lá no laboratório do cara, das 7 da manhã, 5 da tarde, porque eu tinha que voltar para o Brasil com um frasquinho de enzima para eu conseguir terminar meu doutorado. Foi um negócio surreal, surreal. E eu consegui produzir lá a enzima que eu precisava, tipo, 10 dias antes de eu vir embora. Então foi uma experiência muito boa. Eu acho que eu falo para aluno, tem aluno que está na pós-graduação, que vem conversar comigo, eu falo, vai embora. E é isso uma coisa assim, eu não tinha família assim, eu não era casado, não tinha filhos, porque eu ainda era um moleque, ainda é, perto do que eu sou hoje, eu ainda não sabia nada, eu estava desenvolvendo muito, aprendendo muito da vida. E esse tempo que eu passei lá em Nova York, e depois que eu passei lá em Vancouver, eu acho que eu cresci, tipo, uns 10 anos em um. Tipo, um ano que eu fiquei lá, eu acho que eu amadureci uns 10 anos da minha vida. Convivendo com as pessoas e aprendendo sobre uma cultura nova e fazendo as coisas no laboratório foi incrível. Foi incrível. Não tem o que fazer. E desculpa, já tomei uma garrafa de vinho aqui, já tô até falando mole. Desculpa A aí, ó. garrafa já acabou, nem tenho mais para brindar no final. Aqui tá no finalzinho já, só tem um cantinho. Bom, eu, diferente do Márcio, eu não pude ir para fora, porque eu acabei engravidando no doutorado. Mas são escolhas da vida e tudo bem. Mas aí eu quero contar uma história do Dieter. E agora é para valorizar a nossa ciência. Porque a gente hoje, apesar de ter falado bastante de mestrado e doutorado, a gente já falou bastante da nossa orientadora e de ciência. E uma vez eu fui na IPS, né, que era o Congresso de Enzimologia na África do Sul, que 8 anos atrás, por sinal, eu estava lá. Recebi hoje uma notificação do Facebook com uma foto de que eu estava lá na África do Sul 8 anos atrás. Legal. E a gente chegava de avião, né? Eu até levei a minha irmã nesse período. E pegava a van para ir para o congresso, porque o congresso não era na cidade do Cabo, era numa cidade menor, então tinha a van do congresso que pegava todo mundo que chegava lá no mesmo horário e levava para essa cidade. E eu sentei na van e sentou um pesquisador do meu lado. E quem era? O Dieter. Aí eu quero falar, gente, ele é a nossa referência bibliográfica. Sabe quando você insurda com a referência bibliográfica? Você vê um cara nos artigos, né, pô? Você vê lá o cara. Todo o trabalho que você fez, você está lá. De repente o cara tá lá. Aí ele, oi, tudo bom? Meu nome é Dieter. Aí ele, você é aluna de quem? Eu da professora Adriana Carmona. Ele, nossa, Adriana Carmona é muito boa.
a pesquisa da Adriana Carmona, porque ela é uma pessoa boa, né? Aí eu falava assim, gente. Aí, nesse momento, eu tinha duas coisas. O Dieter é minha referência bibliográfica. E surtei, né? Tô sentado do lado da referência bibliográfica. E aí, a segunda coisa que eu pensava, gente, eu tô todo dia com a Adriana e não dou o valor que ela tem aqui. Porque na IPS que eu percebi o tanto que a Adriana era importante dentro da área que ela estudava. Todo mundo que passava no meu pôster falava: você é aluna da Adriana? Eu uso o peptídeo dela, a patente que ela tem na Nature, que vende na Sigma. Eu uso o peptídeo Eu da que Adriana. fiz, hein? Eu que fiz, Nossa, que hein? você que fez os experimentos, né? A Adriana é boa demais. Nossa, o laboratório da Adriana é demais. E depois desse congresso, o Dieter foi parar onde? Na Adriana, para buscar os seus clones que ele tinha perdido os dele. Então, Tem assim, foto gente, dele aí. Ele foi para o Brasil para buscar buscar os clones das os clones que ele enzimas tinha que eu tinha perdido. perdido, que eu trouxe de Vancouver quando eu vim de volta do laboratório dele. Olha que coisa doida. E a gente Foi. tem foto no Facebook disso aí. É que E aí, minha nesse filha dia, eu usurpou tomei meu café com Facebook. ele, já sabendo que ele era o Dieter e já sabendo que ele e a Adriana era páreo na ciência. Então, Hum. às vezes, a gente fica tão iludido, né, que o nosso país é um país de terceiro mundo, que não faz Nada. ciências. Não é, gente. Investe, vale a pena. Não Hum. ganha, mas vale a pena. A gente produz direitinho e a Hum. gente aprende a produzir na raça. Porque aqui não tem facilidade, né? Aqui é na gambiarra. É incubando Epedorf no dedo do pé do Crocs do Pinheiro para fazer o experimento na USP e vai dar certo. Olha, a gente tem 20 anos de que eu conheço vocês, né? Não é isso? Vamos lá. Já estou 12, já sob 12, efeito do vinho. Mas 12. de 2009 até 2021, até 2019, 12 é bastante tempo. E você me conheceu quando eu tinha voltado lá do laboratório Mudou tudo. desse cara aí. Então, a gente tem Exatamente. tanta coisa, mas tanta história para contar que, que assim, sei lá, é muita coisa, né? Eu não sei. Uma das coisas Tem a boas da. parte do laboratório, tem a parte já na faculdade, né? Tem o que a gente vive hoje em dia, não acaba. É muita coisa. Eu acho fascinante isso daí. Primeiro, eu acho que eu nem te agradeci de você ter me chamado aqui. O quanto que é bom eu estar aqui e poder compartilhar isso com as pessoas, porque eu não falo isso hoje em dia com mais ninguém, né? A gente conversa com os alunos, tenta passar a nossa experiência profissional, esse tanto de tempo que a gente teve envolvido com pesquisa. Você falou que você fez 9 anos de pós-graduação, eu tenho 10 anos de mestrado, doutorado e pós-doc, 10 anos. Só depois desses 10 anos que eu fui dar aula. A professora mencionou aqui que eu não tinha carteira profissional, porque eu vivia só dessa bolsa, né? Eu ganhei bolsa de iniciação científica, depois mestrado, doutorado, pós-doc, tudo da FAPESP. Essa reserva técnica que me propiciou fazer esse doutorado sanduíche no laboratório do Dieter, que me propiciou fazer a pós-graduação lá. Então, é fantástico isso, pô. Muito obrigado de você ter me chamado e eu queria o aluno, né? Eu tento passar isso para o aluno. Mas na sala Tento, de aula, muitas vezes a gente não tem tempo, né? Porque o conteúdo é sempre tão corrido. Gente, a última coisa que eu vou falar, e aí eu vou até falar, Márcia, a gente vai ter que encerrar, que já tem 1h20 e a gente está mas a minha luz conversando. aqui está até Mas a gente enfraquecida. pode continuar depois, assim, ó, em off, tá? Última coisa, gente, Bolsa FAPESP é o céu, tá? É o céu. Eu também tive Bolsa FAPESP, no mestrado não, porque a Adriana não me conhecia, mas no doutorado e no pós-doc sim. Só que é a única bolsa que realmente é por excelência acadêmica. Então, para o aluno que ainda não pegou a sério nos estudos, é que apesar que agora com o ensino remoto ninguém mais tem DP, né? Quando eu ganhei minha bolsa FAPESP no doutorado, que era o dobro do CNPq, eles avaliam o histórico escolar, né, Márcio? É Então, isso é uma aí. bolsa de excelência acadêmica, só para complementar, porque às vezes a pessoa vai levando a faculdade meio sem foco, e aí pode sim prejudicar no futuro, tá bom? Então, não percam o foco.
Márcio, então eu acho que é isso. 1h20 de live. Uma Nossa, nem sala de parece que aula faz esteve 15, aqui com a gente. parece que faz 15 minutos, Poliana, juro. Não É sei que se é conversar tempo sobre o vinho. passado é sempre bom, né? O passado era leve, era É muita divertido, não história, tinha né? Muita boleto, história. É a né? melhor época da minha vida, é isso aí, que A foi a minha pós-graduação. pós-graduação também. Com certeza foi a época mais leve. E olha que eu saí do laboratório de análises clínicas que eu ganhava 3 vezes mais para fazer mestrado. Deixei de fazer um monte de coisa que eu fazia por falta de dinheiro e me arrependo zero. Me arrependo zero, assim, com Não me certeza, arrependo ainda. Não me melhor época da arrependo. vida. Foi Mas, mesmo. lembrando, a gente queria estar aqui, ó. A gente queria ser professor, tá? Só não vão Isso. cair na história de fazer mestrado e doutorado só pelo título, se não é a vocação de vocês, porque às vezes vocês podem acabar perdendo tempo. Algumas Será que pessoas o pessoal, abandonaram, né, Márcio? será que o pessoal pegou o espírito da nossa live, o que a gente quis passar? E aí, Espero que pessoal, sim. vocês pegaram o espírito da live? Vamos responder aí o professor Márcio. E assim, gente, Olha o vocês tanto de todos coraçãozinho que subindo. têm, vocês têm contato aí com a gente, né? Se vocês quiserem depois saber de mais coisa, nossa, a Poliana tá fazendo um conteúdo tão legal, cara, a respeito de tanta coisa importante na vida acadêmica, tanta coisa legal. Eu nunca tive isso, entendeu? Eu nunca tive, né? Essa oportunidade de ter as pessoas compartilharem esse tanto de experiência, né? Que nem a Poliana está fazendo aí. Eu espero que Pessoal, vocês tenham gostado. Que vocês tenham desculpa te gostado. cortar. Sempre que você quiser, pô, eu estou aqui à sua disposição. Tem muita coisa ainda para a gente falar. A gente tem muita história Vamos de marcar como uma funciona. imunolive. O que que vocês acham, pessoal? Uma imunolive. Vamos falar de Muita coisa. imunologia. Olha o tanto de coração que sobe. Ó, imunologia agora é a disciplina amor. Muita coisa, gente. E como eu falei, né? O que faz a gente feliz, na verdade, é ver o sucesso do aluno, é ver o aluno bem, cara. Que nem o cara entrando lá em primeiro lugar na pós-graduação, o pessoal tendo sucesso. É isso que a gente quer. Por isso que a gente está aqui, por isso que a gente dá aula, por isso que a gente vem aqui na fazer live e tudo mais, porque a gente quer ver vocês bem. É isso, pessoal. Alguém quer Nossa. mandar pergunta antes da gente encerrar? Ó, igualzinho a aula remota. Alguém quer perguntar alguma coisa antes do tchau? Não vai ser igual o Teletubbies, é hora de dar tchau. Tudo certo, então, pessoal? Depois, um dia que eu tiver com o Márcio no presencial, eu vou abrir uma caixinha de pergunta para nós dois respondermos juntos. Combinado, É isso. Márcio? Aí a gente Combinado. responde junto. Então, já que ninguém mandou nada, Márcio, vamos brindar com a taça vazia. Tem um restinho, ó, Isso o último aí. gole. É isso aí. Obrigado, Poli. Muito Obrigada. obrigado por ter A gente chamado. já Experiência conversa. incrível. Foi um Experiência prazer estar com vocês, pessoal. incrível foi Muito meu. obrigada mesmo, de coração. Cuidem-se. Até mais. Vamos matar aqui. Vamos lá. O meu tá vazio já, ó. Pronto.